Bom dia, quinto ano. A nossa dica online de hoje é de ciências. Isso aí, nós falamos na nossa última aula sobre os recursos energéticos, que podem ser de fontes renováveis ou não renováveis. Quando a gente fala em fontes renováveis, né, nós estamos falando daquelas fontes que se renovam, que não se esgotam, como por exemplo a luz solar, né, o vento, o movimento das águas. Hoje nós falaremos sobre as fontes não renováveis. São aquelas que se esgotam conforme vão tendo seu uso ou que demoram assim muito tempo, mas eu estou falando de muito tempo mesmo, para elas se renovarem. Daí elas são consideradas não renováveis, devido a todo esse tempo que elas levam para se renovarem na natureza. Lá no livro de vocês, de acordo com o cronograma hoje, as atividades elas se iniciam na página 106, nós temos a 107 até a 109, são explicações desses conteúdos. A 110 e a 111 é a atividade proposta para ser respondida de acordo com esse tema. Então vamos lá, os recursos energéticos não renováveis. Nós vamos falar, por exemplo, sobre o petróleo, o carvão mineral, o gás natural. Esses tipos de recurso, e todos esses que eu falei, eles são combustíveis fósseis. Esses tipos de recursos, eles têm vantagens e desvantagens. Por exemplo, no caso do carvão mineral, uma das desvantagens deles é, além da poluição, são a forma como eles são retirados, né, das minas subterrâneas. Há o perigo de desabamento para as pessoas que trabalham lá. Da mesma forma, o petróleo e o gás natural também são poluentes. Essa é a parte mais preocupante do uso desses recursos. Tanto o petróleo quanto o gás natural, eles são encontrados no subsolo. No caso do petróleo, ainda a gente pode falar do subsolo marítimo. E no livro de vocês vão encontrar lá na página 107, falando sobre o petróleo, que é um líquido viscoso, escuro, oleoso, altamente inflamável. Ou seja, pega fogo, né, com facilidade. Ele tem um alto valor econômico. A partir dele são feitos vários produtos. A gente pode citar, por exemplo, até borrachas, como por exemplo os pneus de carro, plásticos como sacola, o próprio gás de cozinha, né, o GLP, gás de liquefeito de petróleo. Então, a gasolina, nós temos vários produtos que são derivados do petróleo. Aí vocês irão encontrar no livro de vocês esse esquema aqui que fala exatamente sobre a parte onde ele pode ser encontrada. A formação, né, do petróleo, quanto tempo ele leva. Lá na página 111, a gente está inclusive falando sobre os danos. Lembra que eu falei a respeito da poluição? Vocês podem observar, ó, nesta imagem aqui, ó. Esse é um tipo de poluição que foi provocada na água pelo petróleo. Aí, na página 109, já está falando sobre o carvão mineral. Inclusive, lembra que eu falei com vocês a respeito do um dos malefícios? Olha aqui, o trabalhador trabalhando nas minas, o que ele está trabalhando na extração, né, de carvão mineral, o que é um grande risco. Por exemplo, se esses trabalhadores estão lá e há um deslizamento nessas minas, dificilmente eles conseguem sair a tempo. E
O gás natural, que também é encontrado no subsolo, assim como o petróleo, ele é uma fonte de energia mais limpa do que o petróleo e o carvão mineral. Porém, ainda assim oferece um certo prejuízo para a natureza. Lá na página 110, você vai responder o que são recursos energéticos não renováveis. Vai escrever o nome do recurso energético no quadro dos que não são renováveis. Nós temos aí, por exemplo, a luz do sol. É renovável ou não renovável? Você vai colocar apenas os que são não renováveis. Vou deixar uma dica para vocês. Nós temos aí apenas 3. De todos esses nomes que estão aí, apenas 3 são a resposta correta. Depois você vai mencionar significa que você vai escrever 3 combustíveis fósseis e diga as vantagens e desvantagens. Lá no início do capítulo do seu livro tem, eu também acabei de falar sobre esses 3. Aí você vai poder colocar, por exemplo, digamos que você vai falar sobre o petróleo. Você vai escrever petróleo, entre parênteses, vantagem, depois desvantagem, assim como os outros também. E o número 4, por que o petróleo é considerado um recurso energético não renovável? Lá no texto tem a informação. Lembra que eu falei com vocês que ele, da questão do tempo? Então, vocês vão pesquisar nesse trecho, referente ao tempo que ele leva para ser formado. Lá na página 111, você vai ordenar de 1 a 4 as etapas de formação do petróleo. Informação que você vai poder encontrar na página 108. Número 6. Por que o gás natural é considerado uma fonte de energia menos poluente que o petróleo? Eu acabei de falar, no livro tem um trechinho que você vai pesquisar. Eu não disse o porquê, eu apenas disse que ele era uma fonte menos poluente. Lá no livrinho você tem, na página 109. E o número 7, o último, observe a tirinha e responda a questão. Por que é necessário tomar vários cuidados com a extração, no transporte e no uso do petróleo? Essa informação você vai encontrar aqui, ó, onde você tem falando a respeito dessa ave que foi atingida pela poluição provocada pelo petróleo. Não deixem de fazer a atividade de vocês. Hoje, além dessas atividades, nós temos atividade escrita no caderno. Eu já vou deixar no grupo. Quando eu falei escrita, é porque a folhinha não está colada. Você vai copiar e responder. Como nós só temos hoje atividades de ciências, não deixem de fazê-las para que não acumule atividade. Caso você tenha alguma outra que ficou pendente, coloque ela em dia também para que não se acumule atividades. Lembrando vocês que nós estamos próximos das nossas avaliações. Tenham todos um excelente dia e nos vemos na nossa próxima dica online.